Temos agora a sessão do tema, o contexto competitivo do varejo alimentar. E para introduzir a sessão, convido ao palco o sócio da Bain & Company, Maximiliano Rotella. Boa tarde, todo mundo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui na frente de todos vocês. Eu vou mudar para inglês para introduzir o meu colega. I would like to introduce my partner. Gostaria de apresentar então meu sócio, Jorge Bruhana. Ele é líder de produtos de consumo para Américas na Bain & Company. Então, Jorge, por gentileza, bem-vindo ao palco. Boa tarde. É um prazer e um privilégio estar aqui nessa tarde. Peço desculpas pelo idioma, eu sei que é a errada, mas infelizmente é a única que eu falo hoje. Um pouco então sobre como vai ser a nossa palestra de hoje. Nós vamos compartilhar o contexto competitivo do varejo alimentar. Vamos falar isso em termos globais. E meu colega Maxi vai falar sobre o contexto brasileiro. E depois a gente vai falar sobre, mas e aí? O que esse contexto significa e como as empresas podem prosperar nesse ambiente? Só um instantinho, por uma questão técnica, rapidamente, ok. Bem, então quero começar sobre o contexto e olhando para o passado, na década antes da pandemia. Na década antes da pandemia, tivemos uma realidade difícil para os varejistas e varejistas de alimentos em especial. Os varejistas estabelecidos estavam trabalhando com excesso de capacidade, a mudança para os players de desconto, a grande penetração do mercado online, que era não lucrativa, e com a necessidade de investir mais em tecnologia. Nesse contexto, muito do crescimento acabou vindo do online. E o que vemos é um aumento de 60% que foi capturado por players não tradicionais, digamos assim. Então, os disruptores, os nativos digitais. E os tradicionais só capturaram 40% desse crescimento. A maioria desse crescimento veio do segmento online. E como vemos aqui à direita do gráfico, esses players que priorizam a tecnologia, digamos assim, ganharam muita participação, oferecendo serviços rápidos, frete grátis e uma proposta mais atrativa, digamos assim. Então, em alguns mercados, como no Brasil e nos Estados Unidos, onde os estabelecidos conseguiram evitar um pouco essa penetração, ficou meio que 50%. Na Índia e na China, não foi uma batalha. Os estabelecidos não conseguiram combater os digitais. Então, foi difícil ser um varejista tradicional nessa época. Em seguida, veio a pandemia. Com a pandemia, os restaurantes fecharam, o varejo não essencial também não funcionando, com uma limitação de como os consumidores gastavam dinheiro, vimos as taxas de crescimento no varejo aumentarem exponencialmente nos últimos mais do que nos últimos 50 anos. Isso nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa. Não só vimos um crescimento maior, mas também os lucros operacionais também aumentaram. A maioria dos players conseguiram acrescentar 50 pontos base de EBIT.
Isso foi tanto inesperado, mas também foi muito curto, muito temporário. Outra coisa que vimos com a pandemia é que todos aqueles disruptores nativos e os digitais, digamos assim, tiveram um alerta do mercado. Após anos investindo bilhões de dólares, os investidores começaram a pensar, olha, meu dinheiro está indo embora, nenhum desses modelos é lucrativo. Então, eles demandavam lucratividade. Os valuations caíram até 90% para os nativos digitais, de 50% a 90%. E era um novo mundo. Agora, para os varejistas tradicionais, esse foi um momento apenas temporário. Esse gráfico para em 2022, e isso foi de propósito. Hoje, estamos de volta a basicamente as tendências antes da pandemia, que são de mais dificuldade de conseguir crescimento, pressão nos preços e no EBIT. Então, isso foi o passado e um pouquinho do nosso presente. Mas e o futuro? Nós, na Bain, observamos o que podemos esperar desse mercado no futuro. E eu gostaria de compartilhar dois insights. O primeiro é que a primeira década vai se tratar de convergência. Teremos os varejistas que priorizam as lojas aprendendo com os digitais e os digitais estabelecidos têm que aprender a ser melhores varejistas. Portanto, vemos o Walmart, por exemplo, está diversificando seus fluxos. Então, o Walmart do varejo clássico agora já tem quase 3 bilhões de dólares vindo de sua plataforma de anúncios. A Kroger, por exemplo, tem mais de 2.000 anunciantes e a Marks & Spencer está aumentando a sua plataforma de marketing. Estão tentando aumentar a velocidade de tomada de decisão e também estão adquirindo ou fazendo parcerias com os nativos digitais que estão tentando mimetizar. Então, Flink é um exemplo, por exemplo, disso, e Carrefour e Caiu. Os tecnológicos estão tentando aprender o negócio dos varejistas. Sortimento, precificação, promoções, compra, experiência do cliente. Estão aumentando sua presença física. GoPuff, a Amazon são exemplos, a Deliveroo. Todos estão trazendo suas lojas para o físico. E também estão fazendo parcerias com outros parceiros. E nós vamos falar também um pouco disso adiante, é que ambos estão adquirindo talentos uns dos outros para aprender a trabalhar melhor. Então, o primeiro insight foi esse. O próximo é que o pool de lucro para os varejistas de alimentos vai estar sob imensa pressão. Vai haver uma pressão contínua por uma série de fatores. Talvez isso não seja surpresa para vocês aqui. O primeiro é que as preferências dos consumidores estão mudando. Os consumidores estão buscando mais valor, preços mais baixos, marcas privadas. Também estão buscando um sortimento mais amplo, mais conveniência. E tudo isso num contexto de aumento dos restaurantes e serviços de entrega de alimentos. Então, há uma pressão muito grande dos consumidores. O segundo é o crescimento das lojas de descontos. Isso não vai acabar não tão cedo, especialmente no ambiente macroeconômico. A Lidl anunciou que iria abrir a sua loja número 1000 no Reino Unido. Eles disseram que iam chegar a 1.500 lojas. Isso é mais do que a Sainsbury's no Reino Unido. Com esse contínuo crescimento, vamos ter pressões no EBIT
e no faturamento. Then we have the move to Em seguida, online. temos a questão do online. As it stands now, the Até o current momento, online model is a o bit of a modelo cancer. online é meio que um câncer for hoje em the profit dia pool. para o pool de lucro. It involves more picking. Isso envolve Fulfillment is mais an economic picking. nightmare. O fulfillment And so the é way it is um currently pesadelo set econômico. up, Então, o modelo It will atual continue to put pressure vai continuar a on colocar margins pressão and on the nas profit margens pool. e no pool de And then lucro. input costs, energy E aí temos os prices, custos de labor insumos, will continue to energia, grow. OpEx, salários. CapEx will have to be spread really O thin. CAPEX vai ter que There's a lot of things ser that espalhado em retailers, uma série food de retailers coisas. will Muitas have to coisas do, o varejo alimentar vai ter que and all fazer. those initiatives will be E competing todas for essas CapEx, iniciativas vão including competir pelo the CAPEX, technical debt incluindo that the a sector as dívida a whole tecnológica que will o have to pay setor back, como and um I'll get to todo that tem in de a compensar. second. E eu vou falar But disso adiante. also, as retailers think Mas, about what is their new avenues à of medida growth que se pensa sobre for as novas diversifying avenidas de revenue crescimento streams, para that diversificar will os also fluxos de take CapEx. receita, tudo isso vai exigir mais CAPEX. Then, it's not all bad news. Não é só notícia ruim, Generative AI mas and other types of a IA technology generativa e we outros tipos de expect will tecnologia, help esperamos increasing que efficiency. vão So aumentar, as we think about the ajudar a future, aumentar a yes, there will be eficiência. more Então, no disruption futuro, in this teremos space, mais disrupção but we also see a acontecendo, sliver of hope mas here, which is também vemos it'll uma help- esperança, it'll help put porque some efficiency isso vai back ajudar and a a trazer little bit less pressure eficiência on margins. e menos pressões nas Finally, margens. sustainability. Por fim, temos a There's a lot of sustentabilidade. debate about Há muito how much debate sobre sustainability quanto consumers a want and are de quanto willing de to pay sustentabilidade for. os consumidores But querem what e estão is not dispostos in a pagar. question is that the overall trend Mas is for existe uma governments and grande regulators tendência to dos continue to governos e increase the reguladores pressure on a continuar retailers and the a entire colocar segment. pressão sobre os varejistas e o segmento como um todo. So, if we believe all these trends, Então, se what acreditamos we em did todas was essas we ran the tendências, numbers. nós So what fizemos o does this mean for seguinte, the nós profit? avaliamos os números. And so this is E o que a- isso significa I apologize para for a this chart. lucratividade? It's Peço not an easy desculpas chart. por esse gráfico, não é tão The fácil. x-axis represents the size O eixo or X the representa revenue of each a of these receita different segments. desses diferentes The segmentos. height represents the A operating altura profit. representa o lucro And then you operacional. have the data rows with E aí the vocês annual têm growth rate of os revenue dados and of operating profit com o EBIT. crescimento e o This is our EBIT. view of the conservative scenario. Isso because é um cenário I didn't conservador, want to come up here and porque eu não queria chegar aqui sell more fear than is e necessary. So this is the passar mais conservative medo do que o scenario, necessário. Então, esse é um projecting out the cenário trends that we conservador, already see in projetando the as market. tendências que nós temos visto no mercado. This is Europe. Isso se trata da We Europa. brought Europe because we think there's a Nós lot of trouxemos a Europa similarities with porque the Brazilian acreditamos que há market muita and in similaridade many com cases o more than mercado with the US brasileiro, market. até mais do que com o But let me mercado break this down a little bit. americano em alguns casos. What we see is that O core que nós grocery vemos é que as a whole will really os not supermercados, grow. como um geral, Hypermarkets will continue os under hipermercados pressure. não vão crescer. Os They hipermercados will continuarão be sob flat pressão, with declining profitability. terão queda Discounters na will lucratividade. continue As to gain a lojas de little bit of descontos share. continuarão aumentando sua Convenience and participação. will have Os modest clubes growth, e but conveniência probably vão ter um their crescimento profit margins will modesto, also suffer. mas as suas margens de lucro também vão As a sofrer. whole, the whole Como um segment, todo, the profit pool will decline. terá Will decline from o setor como um todo 16.5 terá billion um to 15. declínio, Of course, we can't be that no pool precise, de but lucro. there's a negative pressure. há uma pressão negativa, então. What's interesting is E o que é interessante food service will continue é to que grow os modestly serviços and de we alimentos expect continuarão efficiencies from crescendo some moderadamente automation of their e back-end esperamos ter alguma and with melhora delivery aggregators devido à automação being e less com unprofitable. agregadores de entrega The most interesting tornando-se piece of this lucrativos. slide Mas o mais interessante is desse that black slide box. é That black box a, is what we call a beyond caixa trading. preta, que é o que nós chamamos And de I'll explain além more do what we mean trade. by that in a second, Eu vou or a explicar um couple of pouco mais slides. sobre But isso, this really is mas aqui the estamos set of tratando additional de um revenue conjunto pools that are de beyond outras buying atividades and selling, adicionais que estão food, além da compra e venda de alimentos, like monetizing data, como, por exemplo, monetização de dados, like retail media, como like financial mídia de services. varejo, What's serviços interesting is if you financeiros. see the O area of that interessante black é box, que se virmos a it's área the dessa same dessa as the coluna area of all of preta, the red boxes ela é a in mesma core grocery. So do que half todas of the as outras profit pool vermelhas.
Então, metade do pool de lucro não vai vir de compra e venda de alimentos nos próximos anos. Metade do lucro para os varejistas vai vir do Beyond Trade, que nós chamamos. E as empresas que descobrirem como fazer isso em escala, de forma rápida e lucrativa, estarão melhores. As empresas que não conseguirem fazer isso vão sofrer bastante. Então, isso é um pouco da visão global, tendências gerais. Eu vou passar um pouquinho para o Max, que vai falar um pouquinho do Brasil. E depois a gente vai voltar e falar, tá bom, de acordo com esse contexto, e aí? Maxi, com você. Obrigado, Jorge. Bem, então, o que está acontecendo no Brasil? Quero compartilhar alguns dados. É um ambiente competitivo que se tornou cada vez mais complexo. Temos os tradicionais varejistas, o offline, então hipermercados, supermercados, temos os atacarejos, temos as redes regionais e tradicionais, então todos esses players tradicionais. Nos últimos anos, vimos um grande aumento nos players online, onde temos diferentes tipos de players. Os multicategoria, como iFood e Rappi, onde você pode comprar alimentos, mas várias outras coisas. Você tem o online de mercados tradicionais, então Carrefour, tendo sua presença online. E, recentemente, temos novos modelos de negócio, como Daqui, Shopper, todos esses novos players tentando criar disrupção no mercado. E depois temos os generalistas. Então, hoje, na Magalu, podemos comprar coisas para casa. Você tem Amazon, você tem Mercado Livre, mas o que era antes um mercado tradicional para players tradicionais está se abrindo para diferentes outros players. Essa é a única coisa que está mudando? Não. E por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque nossos consumidores estão buscando coisas diferentes. Então, o que temos visto com nossa pesquisa dos consumidores? Uma das coisas é, se você olhar à esquerda, os consumidores estão cada vez mais buscando alimentos ligados a entretenimento. Se é só para não é só mais uma necessidade básica. Tem a ver com ter uma experiência, ter o prazer da companhia de alguém e fazer isso por diversão. Em correlação a isso, a comida cada vez mais é consumida fora de casa. No gráfico do centro, a parte do centro, que era 31% em cinza, é o consumo fora de casa. Isso agora subiu para 35%. Então, as pessoas estão comendo fora de casa mais. E, por fim, há uma tendência pelos alimentos saudáveis. Quando perguntamos às pessoas o que vocês vão fazer com a cesta básica de alimentos que nós temos, então, se você tem carne vermelha ou frango ou sal, a maioria das pessoas diz que vai reduzir esse consumo. E isso tem grandes implicações sobre o futuro do portfólio. Como nós vamos comercializar essas coisas em nossas lojas? Então, entender a tendência do consumidor é uma das coisas principais para o futuro. E, por fim, mais uma coisa antes de passar sobre o que temos de fazer: o e-commerce. Quando pensamos no online, temos visto essa tendência nos últimos anos. Ainda é pequeno no Brasil, é cerca de 1 a 2%. Temos visto mercados mais desenvolvidos trabalhar com 10 ou 12%. Mas a expectativa é que isso deve crescer entre 3 a 4 vezes nos próximos 5 a 6 anos. Pode não parecer muito, porque estamos projetando 4%. Mas se você pensar a quantidade de crescimento que vai vir dos canais online, isso vai ser imenso e vai nos desafiar a capturar esse crescimento, porque vimos em outros lugares, esses novos disruptores, esses novos players, acabam buscando mais essas oportunidades. Então, esses são os nossos desafios, não na Europa, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil e nossa realidade local. Essas são algumas provocações do que temos visto localmente. Jorge, vou passar para você agora de volta para discutir o que temos de fazer para ter sucesso nesse novo ambiente.
Então, essa foi a pergunta que nós nos fizemos. Com base nas nossas pesquisas, no trabalho que estamos fazendo com nossos clientes. E agora? Nós pensamos em criar princípios que, independentemente do ponto de partida, são prioridades que todos devem ter em seus planos. Então, aqui temos os 6 princípios. No centro, tudo começa com servir com propósito. Com isso, queremos dizer que temos de ter uma missão que faça sentido para todos os seus stakeholders. Ou seja, clientes, consumidores, seus fornecedores, seus acionistas, o planeta, o meio ambiente. Então, com isso, há 6 princípios em volta do servir com propósito. Os 3 em cima são os que precisam acontecer. O cliente no centro, omnichannel e além do trade. E os 3 embaixo são os habilitadores, o que você precisa fazer. Investir em tecnologia, talento e o que nós chamamos de melhoria contínua, encontrar os recursos para investir. Vamos entrar em mais detalhes, então, em cada um deles. O primeiro ponto é que vai ser cada vez mais essencial entender o consumidor e atender suas necessidades com o seu propósito de valor mais do que os concorrentes. E por quê? Parece óbvio, mas clientes felizes compram mais. Isso é algo que todo mundo sabe. Mas nós colocamos dados para suportar essa informação. Na esquerda, vocês têm os dados de NPS. As pessoas respondem quanto elas recomendariam as lojas, 9 e 10 promove, 7 e 8 são os passivos e 6 abaixo são os detratores. Esses são os dados do Reino Unido e temos visto que clientes felizes gastam 2 vezes mais. Também vimos que esses dados de NPS se correlacionam com as mudanças de participação no mercado. Aldi e Lidl ganharam participação e têm os maiores NPS do setor, porque tem uma proposta de valor muito clara, que agrada a seus clientes. Então, como fazer tudo isso? Tudo tem a ver com o que está na parte de cima. Mostrar valor para seu cliente. Isso quer dizer promoções personalizadas, entender os seus clientes melhor do que qualquer outra pessoa. O sortimento, variedade de marcas, de produtos, ofertas especiais. Conveniência e acesso. O offline e online tem que ser uma experiência sem atritos. E a experiência que traz valor para o cliente, de valor agregado. A questão é como. Cada vez mais é difícil entender o que os clientes querem. Alguns dos padrões antigos se foram. O trânsito nos centros das cidades diminuiu 20% antes do que em relação antes da pandemia. Então, olhando para dados de fidelidade, isso não é mais uma realidade. Os varejistas do futuro terão que ter uma visão de 360 graus do cliente, juntamente com dados. Não só dados do varejo, mas dados a respeito dos consumidores, suas características, o que eles fazem fora da loja, como eles trabalham, como eles vivem, como eles se divertem. Com esses dados e incluindo isso em suas rotinas diárias para tomar decisão sobre portfólio, preços e promoções, compras e também serviços adicionais. Outra coisa que eu diria acho que não é a segunda, mas eu já disse várias, mas a segunda forma de fazer isso é testar e aprender.
Então, todo mundo diz que faz programas piloto, a gente faz teste e aprendizagem, tudo bem. Mas o que nós temos visto é que com os dados, ter os dados não necessariamente significa que você vai colocar no mercado tudo o que o cliente quer e é lucrativo. Então, você tem de ser melhor que seus concorrentes. E para testar sistematicamente e iterar em cima dos dados, tudo isso vai diferenciar as empresas no futuro. Um dos seus parceiros de CPG, a Coca-Cola, disse que uma das nossas habilidades principais é testar. James Quincy disse que é um superpoder. Então, essa é a estratégia principal. Dados e testar e aprender. Em segundo lugar, o futuro é omnicanal. Não podemos negar que teremos um futuro omnicanal. Então, a primeira coisa é usar a tecnologia para mostrar suas competências fundamentais. A inteligência artificial não só vai trazer mais eficiência para precificação, compra e otimização de preços e promoções, mas vai tornar tudo mais interessante. Um dos casos de uso, nós na Bain trabalhamos com um dos principais varejistas e o chatbot de IA estava dando objetivos de saúde, de orçamento, criando receitas e listas de compras para os clientes. Isso ajudamos o Carrefour a fazer. Em segundo lugar, não se pode perder de vista a loja. A loja vai continuar a ser o hub. 80% das vendas continuarão vindo das lojas, mas o papel vai aumentar e evoluir. Não só para o fulfilling online, mas também vai ser um hub para outros serviços. Entretenimento, comer dentro da loja e mais conexões que acrescentem valor. E, por fim, nós lemos sobre robôs, prateleiras inteligentes e mais eficiência das lojas. Por fim, é preciso encontrar uma forma de entender o online, seja que ou os clientes vão pagar mais, ou nós vamos compartilhar isso com os parceiros CPG. O terceiro é crescer além do trade. Isso significa diversificar sua receita, para além de compra e venda de alimentos. Então, no centro temos o motor 1, que é o comércio tradicional. E as melhorias são, olha, nós temos categorias adjacentes. Então, por exemplo, comida pronta, novos formatos, novas geografias. Mas do lado de fora você tem o B2C e o B2B. Então, você tem marketplaces, serviços financeiros, de saúde. E no B2B temos a monetização de dados de fidelidade, por exemplo, e a venda de analytics. Além disso, as margens de serviços financeiros estão em torno de 15%. No caso de mídia, 80%. Então, Walmart, Carrefour, Tesco, todos eles estão trabalhando com isso. Mas temos um exemplo que foi algo interessante, que é uma empresa que tem uma empresa de gestão de resíduos. Estão criando um ecossistema em torno
da sua plataforma, incluindo serviços de pagamento e também um marketplace para não alimentos. Então, todo mundo está tentando ser ativo nessa região. O importante é escolher o seu ecossistema, o que você vai fazer e se comprometer com um investimento de múltiplos anos. Isso leva tempo, leva comprometimento. Empresas se comprometeram com isso e aí no segundo trimestre tem alguma dificuldade e o investimento nessa área cai. Também é preciso entender um modelo operacional de como a sua empresa vai entregar o core do negócio e também incluir outras atividades. Eu não vou falar muito sobre esse slide aqui, mas é importante agir como os nativos digitais. Os investimentos devem bater com as empresas que investem mais. Então, mais investimento em tecnologia leva a mais experiência para o cliente. Tem algumas empresas que acabam investindo 70% do seu orçamento de tecnologia só para manter as luzes acesas. E essa postura tem de mudar. É preciso pagar essa dívida. E uma cultura de tecnologia tem que estar embutida em sua organização para que isso funcione. No caso de talentos, há uma escassez de talento, tanto no frontline quanto para as competências corporativas. Isso é uma questão antiga. Atrair, melhorar e reter os colaboradores. Que colaboradores você precisa para o futuro? Então, é preciso ter clareza do futuro e uma cultura de inovação. Quando eu falei de convergência lá atrás, é que nós vimos uma polinização cruzada, digamos assim, que eu imagino que vocês já devem estar fazendo. Então, por exemplo, a Walmart quer competir com a Amazon. Então, o seu CTO atual era um líder de anúncios no Google. O líder de Machine Learning no Walmart fazia a mesma coisa na Microsoft. Eles contrataram ele e agora estão usando esse funcionário para estabelecer uma parceria com a Microsoft. A Amazon contratou o CEO da Tesco para liderar suas lojas físicas. E também contratou o líder de supermercados globais para tocar essa área do negócio. Então, isso está acontecendo, vai continuar acontecendo, e é preciso ter isso na sua estratégia de talentos. Por fim, todas essas iniciativas vão exigir muitos recursos. Recursos escassos. Em um mundo com uma crescente pressão sobre o EBIT, de onde esses recursos vão vir? A resposta é o que vocês já têm feito e mais, que é a gestão dos custos diários de uma forma como nunca vista. Então, por exemplo, com tecnologia, a gente tem automação. E, por fim, acreditamos que a escala é importante. E não só para aumentar essas competências, mas gerar algumas dessas eficiências. A Hold resultou em 3 bilhões de dólares, 2,5 na verdade de euros. A mesma coisa Tesco, Booker e Aldi e Leader Price. São exemplos de fusões e aquisições. Então, é importante achar o combustível para alimentar essas iniciativas e esse crescimento. Esses são os princípios. Mas, no fim das contas, nós pensamos que os varejistas de alimentos que vão vencer são os que vão fortalecer suas forças existentes. Então, o que é seu diferencial em relação aos concorrentes? Onde você pode ser melhor? É ali que deve se investir. Em segundo lugar,
vai ser necessário ousadia e consistência para manter o curso quando as dificuldades diárias e de cada trimestre coloque pressão e vai fazer você querer se afastar dessas prioridades. E por fim, essas são as disrupções que nós identificamos até o momento. Claro que há outras que não conhecemos e não podemos prever. Portanto, é importante manter um pouco de energia para pensar o que mais pode ser disruptor e como você vai lidar com isso. Temos tempo, mas temos algumas perguntas. Vamos lá. Muito obrigado pela sua participação. Recebemos algumas perguntas aqui durante a apresentação. A primeira é, você mencionou que o e-commerce ainda é pequeno no Brasil e até globalmente. Qual a sua perspectiva? Você acha que o e-commerce vai se tornar relevante ou vai continuar assim? Bem, se o e-commerce vai se tornar relevante no Brasil, olha, nós achamos que o e-commerce vai continuar a crescer no supermercado, em alimentos. Nunca vai ter a penetração que nós vemos em eletrônicos ou em produtos que são mais densos em valor, digamos assim. A economia de envio de alimentos, esse processo é desafiador. Com isso, mesmo que no curto prazo tenha um aumento na demanda, uma queda na demanda, a gente ainda vai ter 3, 4% de penetração, tanto em entrega quanto em retirada na loja. Porque as empresas que não oferecem isso vão ficar para trás das que oferecem. A questão é como tornar isso menos não lucrativo, digamos assim. Excelente, mais uma pergunta. Essa é complicada. Você mencionou também que é preciso negociar melhor e reduzir o COGS. A questão é que nós temos tentado isso há um tempo e não é fácil negociar com os CPGs. Então, qual o seu conselho para ter sucesso com isso? Bom, a pergunta é a negociação com os CPGs. Exatamente. Nós precisamos reduzir o nosso COGS. Então, como negociar melhor? Como negociar com nossos parceiros de CPG de forma melhor? Entendi. No caso dos CPGs, a dinâmica é bem semelhante. Claro que há o desafio de volumes. Eles passaram preços que não foram suficientes para compensar o seu custo. Então, no geral, eles têm visto também sua lucratividade reduzir. Mas, ao negociar com os CPGs, não é que eles estão blefando e têm muita margem na sua economia, digamos assim, mas a resposta no futuro terá de ser como otimizar não só com o varejista ou no fornecedor, mas como otimizar o sistema como um todo. Como ter mais eficiência, mais velocidade de cada prateleira, de cada metro quadrado. Como nós juntos possamos entender acrescentar serviços. E isso acaba se tratando de algumas questões como planos de negócio conjuntos, como entender a nossa posição de cada um e como chegar a uma iniciativa ganha-ganha que possamos implementar em conjunto. Jorge, temos algumas outras perguntas, mas o nosso tempo infelizmente acabou, então agradeço a sua participação, agradeço a todos por sua atenção, foi um prazer estar aqui e até a próxima. Muito obrigado a todos. Boa noite. Thank you so much. Muito obrigada pela participação.